Imagine uma vela acesa e um vento muito forte. O estoicismo nos ensina a ser como essa chama, resilientes, constantes, inabaláveis, mesmo diante das tempestades. Tanto no esporte quanto na vida. Essa filosofia pode ser seu maior aliado. Vamos descobrir como aplicá-la na prática? Você sabe qual a regra número 1 do estoicismo? Os estoicos nos ensinam que algumas coisas estão sob nosso controle e outras não. Você já parou para pensar nisso? Que aspectos da sua vida você de fato é capaz de controlar? Você tem controle, por exemplo, de quando vai se lesionar ou adoecer? Pode determinar a opinião que os outros têm sobre você? Ou um jogador de futebol que está treinando duro para uma final. Ele não pode controlar como vai estar o clima dessa partida, as decisões do juiz, ou até mesmo o comportamento do seu adversário, que de fato ele pode controlar. A sua preparação, a sua atitude na hora do jogo e como ele vai lidar com os desafios que vão aparecer em campo. Por isso, um ensinamento essencial que eles nos trazem é que precisamos aprender a focar no que de fato podemos controlar e aceitar aquilo que não podemos. Que o nosso trabalho, então, seria nos concentrarmos naquilo, tanto os nossos pensamentos quanto os nossos comportamentos, que estão sob o nosso controle. Vejam como é simples, direta e coerente essa filosofia. Eu convido você a experimentar essa mentalidade estoica e ver como ela vai te ajudar a manter a calma sob situações de pressão, a tomar melhores decisões e, de fato, dar o seu melhor, independente do resultado, independente das circunstâncias. Porque, afinal, isso sempre está sob o nosso poder de ação. Fazendo isso, você conquista uma autonomia sobre a sua felicidade, porque à medida que deixamos de vincular ela a uma conquista de um resultado específico, também deixamos de correr o risco de nos frustrarmos. Mas, se o nosso objetivo é simplesmente fazer o melhor possível, nada pode atrapalhar os nossos planos. Nada pode nos impedir de ser feliz, independente das circunstâncias. No que diz respeito aos acontecimentos do mundo externo, por exemplo, incluindo os resultados das nossas ações, tudo o que podemos fazer é seguir o fluxo. Aceitar o que acontece e lidar com isso, em vez de lutar contra a situação, de desejar que não tivesse acontecido. O famoso imperador Marco Aurélio, ao longo de suas meditações, que escreveu para si mesmo, lembra várias vezes de que a natureza está em um processo contínuo de mudança, porque nada no mundo manifestado é eterno, estático, e não há nada que se possa fazer sobre isso. Isso é uma lei da natureza. Nosso trabalho consiste, então, em aceitar que não podemos controlar o que acontece e concentrar nossos esforços nas coisas que sim estão sob o nosso domínio. Epíteto reforça bastante essa necessidade, pois essa mentalidade vai aprimorar muito o nosso caráter e que eles ensinam que seria a única maneira de alcançar esse fluxo tranquilo de vida ou conquistar a verdadeira serenidade, a paz interior. Mas você pode estar se perguntando, como eu sustento essa mentalidade no dia a dia, diante das adversidades? Em última instância, tudo se resume a uma questão de treino. Os estoicos colocam isso de forma categórica. Só que é um treino da nossa mente. É como se fosse uma musculação da mente. Assim como os músculos do corpo físico, não vamos conseguir levantar 20 quilos indo apenas um dia por semana na academia, não é mesmo? Esse treinamento para ganharmos força física, muscular, vai nos exigir uma série de virtudes para chegarmos no resultado que buscamos. Disciplina, constância, resiliência e uma virtude que os estoicos dão um destaque, que é a virtude da atenção. Eles nos alertam. Se deixarmos nossa atenção escapar e esquecermos o foco do nosso objetivo, de nos concentrar no que está sob o nosso controle, podemos pôr a perder todo o progresso que fizemos. Para evitar isso,
é fundamental integrarmos momentos de reflexão na nossa vida cotidiana. Assim como Marco Aurélio fazia todos os dias ao acordar, em suas reflexões matinais, já posicionava sua consciência para como ele iria reagir aos diversos desafios que ele provavelmente iria enfrentar, a fim de conseguir lidar melhor com eles. Experimente você também iniciar o seu dia com um momento de reflexão, onde você se recorda dessa ideia, de se preparar para lidar com o seu dia, disposto a entregar o seu melhor, mas aceitando aquilo que não está sob o seu controle agir. É como se fosse sairmos de casa para correr sem colocar o nosso tênis, os nossos equipamentos, acessórios de corrida, ou sem fazer o aquecimento. É um ritual de preparação para viver bem. Cada dia avançando um pouquinho na direção de conquistar cada vez mais força interior, mais poder interno, para expressar todo o potencial que cada ser humano carrega dentro de si. Para tornar esse processo ainda mais eficiente, assim como quando a gente termina o nosso sessão de treino, de corrida, por exemplo, paramos para avaliar como foi nossa performance, o nosso pace, o nosso ritmo, nossa percepção de esforço, como nos sentimos, não é? Devemos fazer o mesmo em relação à nossa musculação da mente, né? Ao terminarmos o nosso dia, também termos um momento de reflexão para avaliarmos, repassarmos como foi o nosso dia, o que fizemos bem, onde escorregamos, em quais momentos nossa atenção se distraiu e perdemos o nosso centro, principalmente colher os aprendizados para avaliar como podemos nos sair melhor no dia seguinte. Mas isso não quer dizer que deixamos de enfrentar circunstâncias adversas. Porque é claro que às vezes infortúnios acontecem, fazem parte da dinâmica da vida, ou das leis da natureza, como dizem os estoicos. E mesmo que estivermos preparados para assimilar a lição dos estoicos de que há coisas que estão fora do nosso controle, isso não necessariamente amenizará a situação. Para os estoicos romanos, a vida é repleta de adversidades. E uma das missões centrais dessa filosofia é justamente ajudar as pessoas a passarem pelos altos e baixos da existência. O caminho para isso, eles dizem, é aprendermos a enxergar cada adversidade como um treinamento. Como um lutador que se beneficia ao aceitar oponentes mais difíceis para lutar, pois só assim ele consegue colocar à prova sua habilidade, quando enfrenta um adversário à altura, de forma que uma luta difícil também serve como um treino para que ele possa desenvolver seus talentos. Podemos fazer a mesma leitura para a vida. Circunstâncias difíceis, como as lutas difíceis, servem para que possamos desenvolver nossas capacidades internas, nossas virtudes, para então crescermos como seres humanos. Ou seja, as adversidades da vida nos permitem expormos nossas forças, treinarmos nossas virtudes, para que possamos melhorar, avançar paulatinamente. Pois de que outra forma isso seria possível? Só ficarmos imaginando ou especulando não nos traria essa confirmação de que somos capazes. Parece então que precisamos de situações de desconforto para avançarmos a outros níveis, a outras etapas, outros patamares. Parece que precisamos ser testados. E como isso seria possível se nunca passarmos por nenhuma dificuldade, nenhuma prova? Assim como um treinamento de um atleta de corrida, por exemplo, se ele sempre correr na sua zona de conforto, onde ele respira com tranquilidade, ele não sente nenhum tipo de cansaço muscular depois da sessão de treino, é como se ele não tivesse saído do lugar.
tivesse corrido em círculos, ou seja, ele não avançou, ele não superou um novo limite. Ficou na famosa zona de conforto. E vejam que importante isso, porque todos nós em algum momento já nos sentimos nessa zona de conforto, não é mesmo? E os estoicos nos ensinam que se conseguirmos compreender bem isso, de aceitar, quando a adversidade chega, devemos vê-la como um presente, aceitá-la de bom grado, sorrir para ela, de peito aberto, e agradecer por ela ter vindo até nós, para podermos crescer e seguir adiante um pouquinho mais fortes. Mas é claro que, em sã consciência, ninguém vai atrás das adversidades, mesmo que elas nos ensinem lições valiosas. O homem sábio, dizia Sêneca, suportará essas coisas sem se esforçar para encontrá-las, mas preferirá um estado de paz que um estado de guerra, naturalmente. Porém, desenvolver habilidades para lidar com as adversidades, porque em algum momento, certamente, ela chegará, só pode ser algo benéfico, eles nos dizem. Então, essa é uma lição muito importante, ainda que um pouco incômoda. Então, assim como o atleta sabe que precisa lidar com o desconforto, lidar com a dor, com certo incômodo para avançar no seu treinamento, para conquistar melhores resultados, também vale a mesma regra para o jogo da vida. Bem, então, fechando essa nossa conversa, em que vimos um pouco sobre como aplicar alguns ensinamentos estoicos no esporte e na vida, vimos que não estamos falando de treinar apenas o corpo, mas também treinar a mente e o espírito. Isso vai nos transformando de dentro para fora. É isso que acreditamos na Escola do Esporte com Coração. Então, eu espero que você leve essas ideias adiante e as coloque em prática já no seu próximo treino ou no seu próximo desafio da vida. Convido para seguir o nosso canal, compartilhar com quem possa se interessar, se inspirar por essas ideias e nos acompanhar nas redes sociais, que estão todas na descrição do vídeo aqui embaixo.